Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, né? A transcrição de um sermão online. O foco é Gênesis 46, versículos 1 a 4. Sabe, a história de Jacó indo para o Egito. Exato, um texto bem conhecido. E o tema que esse sermão traz é o melhor de Deus. Mas olha, já adianto que a abordagem é um pouco provocadora. Não fala só de coisa boa, tipo bens materiais, sabe? Pelo contrário. O sermão adverte contra essa visão mais superficial. A ideia central é que o melhor seria algo mais profundo. Isso, e a nossa missão aqui é tentar desempacocar essa ideia. Como que alguém, segundo essa fonte, se prepara para viver esse tal melhor de Deus? Perfeito! O sermão usa justamente a história do Jacó, já com 130 anos, recebendo a notícia: "Uau, José está vivo!" E aí Deus fala para ele ir para o Egito. Com uma virada na vida dele, né? Total. E a fonte usa isso como estudo de caso. Fala de fé, obediência e como os planos de Deus podem ser, assim, surpreendentes. Tem até uma tese lá de que Deus sempre vai surpreender quem é fiel. Interessante isso. E o sermão argumenta então que mesmo antes, Jacó e José já viviam o melhor de Deus, mesmo com todo o sofrimento. Luto, prisão. Exatamente. É como se dissesse que a presença de Deus ali, naquela situação difícil, já era o melhor. Mas, ao mesmo tempo, enfatiza que o melhor ainda está por vir. Deus surpreende. Tá, e é aí que entra a parte prática, né? Como que a pessoa se prepara para essa surpresa divina, digamos assim? Qual o caminho? Bom, a fonte aponta 4 atitudes, 4 passos, que teriam sido vistos em Jacó e José. O primeiro é o sacrifício. Sacrifício. Como assim? Tipo ritual. Não só, é visto mais como um ato de adoração, sabe? Entrega, consagração, buscar a Deus de verdade. O exemplo é Jacó parando em Berseba. Ah, Berseba. O lugar das alianças do avô, do pai. Isso. Um lugar simbólico. E ele oferece sacrifícios antes de seguir viagem para o Egito. É um ato de dependência, de busca por direção. Entendi. E o sermão contrasta isso com o quê? Contrasta com o que chama de uma fé superficial, sabe? Um Jesus fofinho, que não exigiria renúncia, que não pediria nada em troca. Certo. E o José? Como ele exemplifica esse sacrifício no dia a dia, segundo essa leitura? O exemplo dado para José é a atitude dele em cada lugar que passou. Seja na casa de Potifar, seja na prisão, ele sempre buscava fazer o melhor. Mesmo nas piores E circunstâncias. sim, como se tudo dependesse do esforço dele, mas, ao mesmo tempo, ele confiava totalmente em Deus, como se nada dependesse dele. É um sacrifício diário, nas ações. Ok, faz sentido essa leitura. E o segundo passo? O segundo é ouvir a voz de comando de Deus. Tipo, esperar a orientação divina antes de sair fazendo as coisas. Isso é crucial, esperar. Deus fala com Jacó numa visão, né? Diz pra ele não ter medo de ir pro Egito. Exatamente. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Uma promessa forte. E pra José? Como se aplica essa espera? Ele já estava lá no Egito, poderoso. Pois é. A fonte ressalta que José esperou anos. Mesmo sendo governador, ele não saiu correndo para encontrar o pai assim que teve poder para isso. Ele esperou o tempo de Deus para o reencontro. Paciência e discernimento, então. Esperar o tempo certo, a direção clara. Isso. A lição extraída é essa. Não agir por impulso. Aguardar a hora e a ordem de Deus. Tá claro. O terceiro ponto mencionado é estar no centro da vontade de Deus. Isso pode ser complicado, né? Para Jacó, significou sair de Canaã, a terra da promessa. Exatamente. Parece contraintuitivo, né? Mas a chave, segundo o sermão, é ser ensinável. Estar disposto a seguir a direção específica de Deus para aquele momento, mesmo que pareça estranho. Entendi. Flexibilidade para seguir a Deus, mesmo que mude os planos. E aí José é o exemplo de novo. Ele aceita a trajetória toda, né? Reconhece a mão de Deus nisso tudo. Lembra quando ele fala para os irmãos? Lembro. Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe para cá. Uma perspectiva incrível. Pois é, estar onde Deus quer, fazendo o que Deus designou. Seja Jacó como patriarca, José como governador, ou até o exemplo do João Batista como mártir, que também é citado. Isso seria viver o melhor. Entendi. E o último ponto, que amarra tudo. É a ideia de que tudo fará sentido em algum momento. Confiar que mesmo no meio da confusão, da aparente falta de nexo, Deus está trabalhando num propósito maior. Uma confiança quase.
cega. Bom, radical, pelo menos. A argumentação é, se a pessoa está vivendo esses princípios sacrifício, escuta, obediência, mesmo que a vida não faça sentido agora, pode confiar que um dia fará. E o reencontro de Jacó e José seria esse momento em que as peças se encaixam para eles. Exato, o clímax onde tudo faz sentido. Mas o ponto alto, o melhor fundamental, segundo a fonte, não foi nem o reencontro em si, ou o poder do José. Foi o quê, então? Foi a promessa cumprida, da companhia divina. Eu mesmo descerei ao Egito com você. A presença de Deus na jornada. Isso é apresentado como bem maior. Ok, então, resumindo essa visão do sermão, buscar o melhor de Deus não é esperar passivamente, é um processo bem ativo, né? Sim. Exige entrega, sacrifício hoje, exige atenção para tentar ouvir a direção de Deus. O sermão sugere a palavra como guia principal, entender tudo, confiando que lá na frente a perspectiva completa vai aparecer. Exatamente. E o melhor supremo, nessa interpretação, é a própria relação com Deus. É ter Ele junto na caminhada mais do que qualquer resultado específico ou vida sem dor. Interessante. E tem um ponto legal também. O sermão fala da misericórdia como o melhor inicial para quem se sente falho, sabe? Como um convite para começar ou recomeçar. Ponto de partida. Bom, fica então uma reflexão a partir dessa análise toda, né? Pensar em que situações da nossa vida talvez aplicar esses princípios, esse sacrifício ativo, essa escuta atenta, essa obediência mesmo sem entender tudo, poderia, quem sabe, revelar um melhor que a gente nem esperava. Ou até redefinir o que a gente considera como melhor, né? Exato. Uma boa pergunta para a gente levar.